E agora, turminha, na nossa aulinha de ciências de hoje, vocês irão pegar o livrinho de vocês sobre Arapiraca e abrir na página 117, que nós vamos responder essas questões. A tia vai explicar essa questãozinha 2 aqui para vocês responderem e mandar para a tia. Para poder a gente conseguir responder essa questãozinha, a gente vai precisar do apoio do conteúdo da página 112, 113 e 115, tá certo? Que tem como título a fauna e flora arapiraquense. Então, vamos lá. Na questãozinha 2 diz assim: represente sua imaginação através de 2 desenhos. O primeiro, a paisagem de Arapiraca que Manuel André encontrou quando chegou aqui à região. O segundo desenho, a paisagem nos dias de hoje, como vemos nossa cidade, no que diz respeito à fauna e à flora. Então, aqui vocês irão desenhar, a primeira paisagem é como, vamos imaginar, como era a cidade de Arapiraca quando Manuel André chegou a esta cidade, tá? E a paisagem 2 é como a cidade de Arapiraca é hoje, combinado? Diante da sua fauna e da sua flora. Pois bem, a palavrinha fauna se refere a quê? A palavrinha fauna está se referindo aos animais presentes naquela localidade, naquela região, certo? Fauna se refere aos animais. E flora se refere aos vegetais, às plantas, às árvores, às flores. Então, todo tipo de vegetação se chama flora. A flora daquele lugar, daquela região. Então, a temperatura em Arapiraca, ela é o clima do tipo, é um clima do tipo temperado, caracterizado pela temperatura do agreste alagoano. No verão, durante o dia, faz muito calor, temperaturas muito altas, e à noite é aquele clima mais agradável, noites mais frias. E a fauna de Arapiraca, ela se caracteriza por uma cobertura vegetal composta por árvores, legumes, frutas, verduras, folhagens e gramíneas de uma região. Essa cobertura vegetal em Arapiraca predomina nas áreas utilizadas na agricultura e pastagens. A vegetação nativa é aquela que nasce, que é da região, que é característica daquele lugar. Que há, no caso, a vegetação nativa de Arapiraca é do cerrado, a caatinga, a floresta ombrófila ou decidual. Mas, no entanto, sofreu grande devastação, ou seja, logo no início, quando Manuel André chegou a Arapiraca, existia essa vegetação, tá? Existia em mais abundância, tinha mais árvores, tinha mais caatinga, tinha mais floresta, tinha mais mato, certo? É o tanto que quando ele chegou a Arapiraca, ele descansou embaixo de quê? De uma árvore, e essa árvore tinha o nome de quê? De Arapiraca. Então, a primeira paisagem, a paisagem inicial, quando Manuel André chegou em Arapiraca, era de quê? De uma fauna, ou aliás, de uma flora muito boa, muito grande, muito extensa, ou seja, tinha muitas árvores, muita mata. Não existia a quantidade de casas e de comércio que tem hoje, tá certo? E aí, continuando, diz assim: o que resta hoje da flora, o que resta é uma diversificação descontínua de algumas árvores, tais como mulungu, catingueira, ipê, angico, canafístula, dentre outras espécies típicas da área de transição da Mata Atlântica e da Caatinga. Então, hoje em dia, devido ao grande desmatamento, que as pessoas foram desmatando, tanto para construir casa, comércio, como também para as plantações e outros também por descuido mesmo, o que resta hoje é aqui e acolá a gente encontra alguns vegetais típicos nativos da região, como a tia falou aqui, como o pé de mulungu, como o pé de ipê, o pé de angico e entre outros. Já a fauna
de Arapiraca. Fauna se refere aos animais, certo? Não esqueçam. Aí na página 115 nos diz assim: a fauna do município é composta por animais de pequeno porte, nem por isso menos importantes, como raposa, preás, tatus, mocós, cotias, pequenos macacos, alguns tipos de aves, como galo de campina, pinta-silva, canários, dentre outros, que povoaram a zona rural de Arapiraca. No cenário urbano, e isso agora, no cenário urbano, questão da fauna, como está dentro da cidade. No cenário urbano, a fauna destaca-se pelos animais domésticos. Os animais domésticos a gente já viu. São aqueles que podem ser criados dentro da nossa casa. São, cão, gato, papagaios e galos também. E nas áreas periféricas da cidade, ou seja, na redondeza da cidade, o destaque é para a criação de galinhas e porcos para consumo humano e de cavalo e jumento como meio de transporte. Então, esta é a fauna característica da cidade de Arapiraca. E a nossa questãozinha 2 pede para vocês fazerem um desenho de como era a primeira paisagem e como é hoje em dia. Hoje em dia é fácil da gente desenhar, não é a gente olhando. O que é que a gente vê muito? Muitos prédios, muitas casas, muitas praças, certo? Então, vocês irão fazer esses dois desenhos, como era a primeira paisagem, que a tia já explicou, e como é a segunda paisagem, de acordo com a fauna e a flora, tá? Depois que vocês responderem, tiram a foto para a tia corrigir e registrar, tá joia?